Antes de atravessar o rio Rubicão, o imperador Júlio César proferiu uma frase que ficou famosa até hoje. Alia jacta est, em latim, a sorte está lançada. Pergunto para os meus dois colegas da redação se a sorte está mesmo lançada ou pode haver mudanças no leito do rio nessas eleições, Guilherme. Acho que a sorte está encaminhada, eu diria, né? Mas pode haver mudanças, sim. Do ponto de vista nacional, o que está se desenhando é uma polarização, Haddad e Bolsonaro, pelo menos é o que dizem as pesquisas, e aqui no Rio Grande do Sul, entre Sartori e Eduardo Leite. Mas lembro que nas últimas 3 eleições no Rio Grande do Sul, para governador, 2014, 2010 e 2006, a última semana foi de mudanças representativas. Verdade. Então, de uma certa maneira, pode-se dizer que está lançado, está encaminhada, mas não se descartam mudanças. Pois é, o que eu ia comentar é que a gente já tem essa definição de segundo turno, né, que na Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, se deu como surpresa do Marquesan, nesse segundo turno das eleições para o Estado. Isso já está meio que definido, segundo as pesquisas, que é o Sartori e o Leite. Então esse embate já está bastante intenso já agora, né? E outros entes, aí, outros atores acordaram para esse debate e estão começando também a bater no Eduardo Leite, que está em segundo lugar, que é o caso do Jairo Jorge, por exemplo, que passou com uma postura menos belicosa, né? Mais tranquila, sem atacar ninguém, amargando ali, né, uma porcentagem baixa, e agora começou a efetivamente atacar o candidato que está em segundo lugar, né? O Rosseto também, e o horário eleitoral como um todo, né? Tá mais duro. Eu tenho minhas dúvidas se atacar o adversário, que é uma ameaça, ou pode ser uma ameaça, é algo que funciona. Tenho sérias dúvidas. Pode ser primeiro por uma questão até de tempo, né? Quer dizer, o sujeito passa mais tempo criticando o adversário do que vendendo seu peixe, né? E também acho que o atacado ficar batendo boca e com o atacante também ele está perdendo tempo. Sim. Aliás, o outro normalmente faz esse jogo exatamente para não dar tempo pro alvo colimado vender de novo, usando a figura do peixe. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Vocês falaram sobre, o Guilherme, principalmente, outra eleição era outro quadro e deu surpresa. Pesquisa é o retrato do momento. Exclusivamente. Ele pode mudar 10 segundos depois de ouvir uma notícia ou de alguma coisa impactante, às vezes até silenciosa, mas que vai comendo por baixo. Nós estamos cheios de casos na história recente do Brasil, um cara que largou com 4, 5% e depois chegou lá. Como diz o bordão do jornalismo, será uma semana decisiva. Eu tenho uma bronca com esse negócio de semana decisiva. É a última semana também? Na verdade, são a última dezena, né? Os últimos agora, 10 amanhã, dias, 9, é verdade. Né? Já 9, né? Estamos entrando. Mas essa questão do tempo aí que o Fernando estava falando, que realmente é pouco tempo, isso é interessante, porque, digamos, quem está buscando uma vaga no segundo turno, né? Digamos, o Sartori está à frente, então está mais encaminhado para o segundo turno, depois o Eduardo Leite, e os que estão mais atrás ali, o Jairo Jorge e o Rosseto, essa semana talvez seja um período curto, esses ataques para chegar no segundo turno. Mas em cima do comentário da Lívia, que comparando com o quadro de 2016, PSDB e PMDB, pode ser um ataque a longo prazo, no seguinte sentido. Em 2016, o Melo do PMDB, na época, fez toda a campanha pensando em encontrar o PT no segundo turno e polarizar. E aí o Marquesan surpreendeu, e quando foi atacar o Marquesan já era tarde demais. E agora não, com essas pesquisas apontando isso, o embate, de uma certa maneira, Sartori e Leite, que poderá ser o segundo turno, já está sendo até um pouco antecipado, o que não significa que irão certamente os dois para o segundo turno, mas de qualquer maneira já está trazendo isso para antes do segundo turno, então são 4 semanas aí de embate. Eu sempre digo uma coisa,
quando se fala o fenômeno Marquesan, vamos ficar no caso dele. Fenômeno, na realidade, é uma consequência de algo comum ou algo que só nós não tivemos capacidade de enxergar antes. Então, é um fato lógico que levou a um outro fato lógico. Então, o fato de nós não conseguirmos detectá-lo a tempo, então, como desculpa, usamos que foi um fenômeno eleitoral, assim como foram Enéas, como foi o Tiririca e outros tantos. Lívia, sim, continua. Na eleição para o nacional, né, vocês acham que ela garante esse resultado aí que as pesquisas estão mostrando, ou se vislumbra alguma surpresa, até baseado nos últimos movimentos de pesquisa? O que vocês acham? Pode. Eu acho o seguinte, eu já vi, com esses olhos que a terra de comer, muita surpresa na tal da semana decisiva. Inclusive, candidatos que de repente parece que ataram nele um foguete Saturno e de repente o cara viu que estava lá. Agora, uma coisa também que eu sempre digo, observo e até escrevo sobre isso. Fazer conjecturas agora, baseado em pesquisas sobre o segundo turno, mesmo considerando que os dois estejam lá, é muito perigoso, porque há uma verdade que de tão verdadeira ela costuma ser desprezada. Segundo turno é outra eleição. Outra eleição. Esqueçam o primeiro turno. É outra eleição. Se for pegar o primeiro turno agora, tem 13 candidatos. E no segundo turno, depois que forem feitas as alianças, e como essa eleição está muito no voto anti, eu vou votar no fulano porque eu não quero que eleja o cicrano, é outra eleição mais ainda, porque aí ficam focados naqueles dois e já estão com todos os apoios definidos. Então, e aí é outro raciocínio na cabeça do eleitor também, né? Principalmente porque a campanha, parece óbvio, né? Mas tem que se martelar. A campanha se mexe, ela não é estática, ou seja, vamos em frente que atrás vem gente, né, Lívia? Isso não dá para dizer, bom, vai ser assim. Outra coisa... O número de indecisos também está reduzindo, né? Se a gente for ver, acompanhar a evolução das pesquisas, né? Sim, teve uma... no começo das pesquisas, né? Ali, realmente teve uma diminuição muito grande de quem não sabia em quem vai votar e de quem afirmava que ia votar nulo. Acho que essa foi a redução mais expressiva. Que né? também é relativa, porque no Brasil até a rejeição irreversível é reversível. Né? É verdade. Agora que a gente está falando de semana decisiva, que a gente já está se encaminhando para o fim, eu queria falar uma coisa importante. É uma semana decisiva também para escolher os votos ao legislativo. Sim. Porque se tem, o Fernando falou, a pesquisa é o momento, tem uma informação, 10 segundos depois pode ter essa mudança. Mas para o legislativo a eleição é uma só tem o primeiro turno, né? Exatamente. Não tem essa outra eleição. E a gente fica pensando muito, no presidente, no governador, até a editoria de política fez um levantamento, que foi publicado essa semana no Jornal do Comércio, 1.275 candidatos a deputado, somando candidatos a deputado federal e estadual no Rio Grande do Sul. Então, só para saber quem são os candidatos, o eleitor já vai ter um trabalhinho aí para se informar. Mas na segunda-feira vai sair a lista completa para a Assembleia Legislativa no mesmo Jornal do Comércio. Isso aí. Pode... Posso encerrar? Pode, eu deixo. O caminho para o segundo turno não é pavimentado com asfalto, é coberto de casca de banana. Atenção, cuidado agora. E com isso, entramos agora no final nessa edição e semana que vem... Escorregando até a semana que vem. O último Politicamente antes da votação, né? Semana que vem. Exatamente. Depois de nós, o dilúvio. Tchau.